Muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band. Todo sábado pela manhã tem esse nosso encontro com aqueles que fazem a diferença na sociedade do Rio Grande do Sul. Convidados sempre especiais no Band Entrevista. Nosso programa começando, lembrando para você que todas as edições do Band Entrevista estão à disposição no YouTube da Band. Band RS no YouTube, tem lá a playlist com toda a programação e também com todos os convidados do Band Entrevista. Também quero te convidar para acompanhar o Instagram, @Grupo Band RS e @Rádio Bandeirantes Poa. E lá você me encontra na Rádio Bandeirantes de segunda a sexta às 10h30 da manhã, no Manhã Bandeirantes, ao lado da Regina Lima, que há pouco também esteve no ar aqui na Band TV com o Band Mulher. E também à noite, às 20 horas, o nosso 60 Minutos, aqui na Rádio Bandeirantes, sempre com convidados muito especiais. Com exceção dos dias que nós temos jogos da dupla Grenal no mesmo horário, aí não temos os 60 minutos. Mas geralmente estamos lá ao vivo, trazendo sempre muitas informações para você. Meu convidado de hoje, comemorando 40 anos de agência, Luciano Vignoli, sócio fundador da E21, para falar um pouquinho sobre essa grande empresa que viveu vários momentos da publicidade aqui no estado do Rio Grande do Sul. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses 40 anos e também sobre os próximos 40 que virão. Comigo para conversar com o Luciano Vignoli, meu amigo diretor comercial aqui do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Carlão Toiler, sempre comigo também aqui, trazendo suas contribuições, ainda mais com convidados relacionados à publicidade, tem que trazer um especialista para isso também. Nosso Band Entrevista, portanto, começando e te convidando para se inscrever lá no nosso canal e ficar sempre ligado nas questões aqui do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul. Luciano, prazer, obrigado pela presença, obrigado pelo convite, foi um dia de festa lá no E21. Foi muito legal. Infelizmente eu não pude estar presente, mas fiquei sabendo. Mas a casa estava super bem viu o sucesso. Parabéns pelos 40 anos, uma honra te receber no nosso Band Entrevista. A honra é toda minha, muito obrigado. Eu tenho uma história longa de relacionamento com essa casa, não podia ser diferente. Estava rememorando períodos iniciais, assim, quase artesanais da propaganda, em que a gente já tinha uma vinculação muito grande com essa casa. Sempre fui muito bem recebido e tenho certeza que vai ser uma conversa leve e divertida, como eu imagino que deve ser uma comemoração, não exatamente batendo em questões do passado ou fazendo biografias, mas olhando um pouco do que esse passado te projeta para o futuro. Exatamente. Obrigado, Luciano. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Carlão Toiler, tudo bem, meu irmão? Como é que estamos? Bem-vindo ao nosso Band Entrevista mais uma vez. Obrigado, Fabiano, pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, em especial com o Luciano Vignoli, esse amigo de longa data. Verdade. Eu brinco que o Luciano não é um cara que eu cumprimento, eu peço a benção, porque é um guru do mercado, um cara que sabe muito, um publicitário, planejador, e um cientista, muito antes de falar em dados, inteligência artificial, um cientista aí de planejamento de dados. Acho que vai ser um programa muito rico aí para o ecossistema da comunicação do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença. Eu fiz administração, jornalismo, rádio, enfim, e então quando eu tenho as pautas relacionadas à publicidade, é importante a tua participação para que a gente possa conversar. Obrigado. Especialista ou especialista também. Agora, Luciano, a primeira questão que te faço é justamente como é que foi viver esses 40 anos, onde eu tenho 47 anos, ou seja, eu vivi o analógico e hoje o multitelas digitais. Como é que foi para a publicidade passar também por isso? Porque de anos em anos uma novidade aparece e a publicidade também tem que estar nessas novidades. Como é que foi se adaptar a tudo isso e as mudanças que foram muito rápidas? Até dia desses eu estava assistindo pela enésima vez o De Volta para o Futuro e aí tinha lá alguma coisa de novidade no ano 2000. Quer dizer, as coisas foram muito mais rápidas, algumas delas, não temos o carro voando ainda no tempo, mas as coisas foram muito rápidas. De 10, 15, 20, 30, imagina 40 anos. Foram, mas assim, essa rapidez, ela tem a rapidez da vida. Então, se tu me perguntar se essa mudança foi rápida, eu vou dizer, ela demorou 40 anos. Sim. E nesse processo, por quê? Porque não mudou a publicidade, não mudou a agência. Claro que mudou a publicidade, mudou a agência. Mas foi a sociedade que mudou. Foi um nível de... Nós tínhamos, quando a gente começou, a predominância dos veículos e poucos veículos, seletivos, caros. E com poucas ações a gente conseguia grandes retornos, porque todas as audiências eram absolutamente bombásticas.
Centralizadas em alguns veículos. E imagina, não necessariamente, porque cada um tinha o seu espaço. Mas o que era fundamental é que qualquer coisa que era bem feita e colocada nesses veículos repercutia barbaramente. Então, e aí a sociedade foi mudando. A primeira mudança que houve foi a mudança realmente da tecnologia. Quando os computadores assumem um lugar dentro das organizações, imagina que eu estou falando de década de 90, não é uma coisa... Mas a sociedade ela vai se adaptando a isso. Eu fui a primeira agência de Porto Alegre a ter um computador por profissional. E quando a gente fez, muita gente disse, para quê? E dentro disso a gente essa parafernália? Para que isso aí? E a gente foi aprendendo a lidar com fatores de produtividade, de novas técnicas, e essa foi uma primeira onda, onde o craft, que era todo artesanal, passa a ser produzido. E a segunda onda, sem dúvida nenhuma, é a digitalização da informação, do conteúdo, que faz com que hoje haja uma hiperfragmentação de conteúdo. As pessoas se alimentam não mais de um programa único, de um jornal nacional, de um Fantástico, de pura e simplesmente de um Flávio Cavalcante, de um programa Silvio Santos, de um grande mainstream, de um Perdidos na Noite, não é? Masterchef no Jornal da Noite. Não se abastece mais somente desse tipo de mídia, desse tipo de impacto, de um show dos esportes. A gente tinha o domingo no show dos esportes, que era uma mídia que era tranquila. Tu queria impactar homens e decisão. Era botar na Band no show dos esportes. Tava... agora a gente se informa de uma maneira frenética, férica, muito maluca, muito simultânea, de 1.300 fontes ao mesmo tempo. E como é que a propaganda que estava acostumada com aquele grande impacto vira agora uma outra coisa, tentando ser relevante num cenário de hiperfragmentação do conteúdo? Esse é o desafio. Mas quando a gente fala de rapidez, a gente tem que ler sinais. São a sociedade que está mudando. É a sociedade que está mudando. Então, ela tem um tempo. E a única coisa que não pode fazer é ficar parado. Sem dúvida. Porque aí se tu recolhe a tua cabeça botando no buraco, que nem o avestruz, e dizendo, não, nada está mudando, bom, aí tu vai ter problemas e vai ter uma conta para pagar logo ali na frente. E isso fecha bem. Eu escrevi um artigo na semana retrasada para o nosso coletivo ANET, eles abraçam a todos lá do coletivo. Sim. E escrevi sobre o desafio hoje das grandes mídias é justamente lutar pela atenção das pessoas, porque hoje se ela viu algo, não lhe agradou em 10 segundos, ela vai arrastar para o lado. É isso mesmo. Quer dizer, hoje é tudo muito rápido. Ou você chama a atenção e prende aquela pessoa, ela vai trocar, porque as alternativas são muitas. Carlão, por favor. Luciano, ao longo desses 40 anos, eu sei que a gente gosta de falar de futuro, e depois, em seguida, tem uma frase ótima que o Luciano me falou há pouco, aí, Fabiano, a audiência vai adorar, porque assim, do Bernard Shaw, me interessa o futuro, porque é lá que eu vou passar o resto dos meus dias. É verdade. Dito isso, como é que tu projetas o futuro, com toda a tua experiência, a experiência da E21, da Estágio 21, como é que tu projeta o futuro da comunicação? Porque a gente tem uma audiência, TV aberta ainda continua sendo um canhão de audiência, sem dúvida, potencializado pelas redes sociais. Como é que tu planeja, o cara que é o estudante de publicidade, de PR, de RP, de jornalismo, como é que tu planeja um mercado daqui para frente? O que dá para entender e um pouco com toda a tua experiência, como é que tu está vendo daqui para frente? O Carlão é um grande amigo, assim, mas ele fez uma pergunta que tem 512 perguntas dentro dela, assim, né? E eu vou começar Não quis te jogar casca de banana, Não, tá? ao contrário, são oportunidades aqui da gente dividir um pouco da nossa visão e da nossa experiência. A primeira coisa que eu queria dizer é que está todo mundo meio perdido. Sim. Então, vamos reconhecer isso, né? E assim, uma receita de bolo não vai ter, mas tem uma reflexão. À medida em que está todo mundo meio perdido e que a mídia está hiperfragmentada, que o conteúdo está multifacetado, a grande pergunta que se faz é: o que eu faço para me tornar relevante? O que eu faço como anunciante? O que eu faço como cliente? O que eu faço como marca para aparecer no meio dessa confusão? Então, a rigor, nós temos duas lógicas para percorrer no futuro. Leitura de dados, porque hoje em dia, claramente, a gente precisa ter um nível de dados e informações na nossa mão
em tempo real, tem que investir pesadamente nesse tipo de processo. Mas a partir dessa leitura de dados, tu tem que construir uma visão minimamente estratégica sobre o desafio que tu vais vencer. Porque, assim, imagina tu chegar na frente de um buffet e tu tem 832 milhões de pratos para consumir. Que tipo de refeição eu vou fazer? Esse vai ser o nosso papel no futuro, muito provavelmente. O craft, que era uma experiência nossa, assim, a produção, o requinte produtivo, fazer um filme, isso... no livro que escrevemos, Fabiano, para comemorar e para marcar os 40 anos, a gente conta a história de um jingle que demorou, 45 dias para ficar pronto. E nós tivemos que trocar de estúdio 3 vezes em busca de sair de 4 canais para 8 canais, para 16 canais, e pedindo emprestado o favor de músicos para fazer uma voz diferente, ou um solo, pedindo emprestado isso. Esse jingle, imagine 45 dias. A agência perdeu dinheiro, o cliente perdeu dinheiro, a produtora perdeu dinheiro, o músico perdeu dinheiro. Mas a gente tinha uma paixão pelo craft. Hoje a gente faz um jingle em inteligência artificial em 3 minutos. E ainda muda os ritmos e as formas de composição. Em mais 2, eu ainda tenho várias versões nesse processo. Então, esse craft, que era uma coisa bastante importante, está se banalizando. Então, não vai ser aí que a gente vai fazer a diferença. Leitura de dados. Hoje, tecnicamente, meu Deus do céu, tem mais dados do que a nossa capacidade de interpretar. E onde nós temos que focar no talento de entender a estratégia que vai nos tornar relevante no meio dessa confusão toda. Apesar da pergunta ser tão aberta, ter 512 possibilidades de resposta, viu que o Luciano tem tal capacidade de entendimento que ele conseguiu sintetizar e traçar uma linha reta. E aí, junto, Fabiano, se me permite, os dados, essa mineração dos dados, a inteligência artificial, ela tende a ajudar a construir essa relevância? A gente vai conseguir ser mais cirúrgico no diagnóstico? Mais cirúrgico, mais assertivo, focar uma questão que precisa ser a obsessão nesse negócio. Está tudo muito lindo, a dancinha do TikTok está show, está espetacular, a inteligência, o card, o carrossel, está show de bola, está lindo, acho tudo muito divertido. Mas eu faço um papel chato na agência, que é perguntar, depois dessas dancinhas, depois desse esquema, qual é o resultado que vai pingar na conta do cliente? Então, nós estamos nesse negócio para vender mais e melhor. E isso não vai mudar nunca. Certo. A função de uma agência reverter, né? É vender mais que o concorrente e melhor que o concorrente, ou seja, pagando mais caro pelo nosso produto, agregando valor nesse... Luciano, e até antes do nosso intervalo, até outra questão desse artigo que eu coloquei foi a questão justamente da geração 2x, ou seja, todo mundo está correndo e não quer perder tempo com aquilo que não lhe agrada ou que não é o que tem que fazer. Sim. Isso quer dizer que na propaganda, na mídia, o menos vai ser mais? Numa arte, quanto menos elementos, mais eu vou chamar a atenção? Eu não conseguiria te dizer que isso é uma receita para todos, mas quero te dizer que é uma receita muito utilizada na agência. Por vezes, aquele filmão de 60 segundos cede para 6 filmes de 10. Cede espaço para 6 filmes de 10. Aquela ideia mirabolante, ela cede para uma ideia mais sintética, que bata e o cara compreenda aquilo mais rapidamente. Se isso funciona para todos os casos, não. Mas hoje, como linha geral de raciocínio, tem que se pensar nas coisas de uma maneira mais simples, mais rápida, mais objetiva. É aquele clichê, né? Que uma imagem fala mais que 1000 palavras. Sim. Muitas vezes ela realmente corresponde com a verdade nos dias de hoje. É verdade. Já antes já tinha e hoje ainda mais. Hoje muito mais. Nós estamos trabalhando com uma empresa estamos recentemente trabalhando com uma empresa que é um grande distribuidor de ar-condicionado. E tudo que nós estamos fazendo é não falar do aparelho, mas falar dos benefícios. E quando eu falo do benefício de um ar-condicionado, eu posso dizer assim, olha, ele gela, ele esquenta. Não, isso vai matar o cara de tédio. Mas se eu colocar um nenê dormindo e um pai e uma mãe feliz olhando aquele nenê, e depois botar uma cena, só o ar-condicionado ali, eu não preciso falar nada. É o bem-estar do filho. Então, eu consigo humanizar a cena e restringir
a esse processo de uma maneira simples, singela e efetiva. E aí vem uma palavra também que é a do momento também, quando se fala em publicidade, que é o proporcionar uma experiência, tanto no produto quanto em qualquer que seja a forma que você vai expor alguma coisa. E isso, por isso que quando a gente está falando, a nossa grande preocupação, ao contrário do que era há um tempo atrás, a gente abria uma discussão pensando no anúncio de página dupla ou no filme de televisão. Hoje a gente pensa o seguinte: o que eu vou fazer para me tornar relevante? A forma vem depois. Porque nós temos tanta coisa para fazer em termos de forma que a gente não deve se preocupar com isso. Devemos nos preocupar qual é a minha fórmula de relevância. Eu vou ter uma conexão emocional. Nós estamos com uma marca de roupas infantis hoje e a gente está dizendo o seguinte: qual é o espírito dessa marca? Empoderar a criança. Empoderar a criança para quê? Para ser criança. Então, nós queremos usar uma conexão emocional que não force a barra, mas que diga o seguinte: te aventura, te joga, aproveita esse período que é único na vida, tanto para mães quanto para criança, e é em cima disso que nós vamos criar a fórmula de relevância. E é único mesmo, né? Uma coisa que não, depois que passa, nunca mais se vive, né? O meu filho está com 19 já, quando você falou das roupas, eu fiquei já pensando aqui, tem coisa que não vai envolver mais. Não vai ver mais. Ao menos que eu seja pai de novo. Né? Pois é. Luciano Vignoli, ele que é sócio fundador da E21, 40 anos, tem o livro também para comemorar essa grande marca, 40 anos de E21. Carlão Toilha, diretor comercial do Grupo Bandeirantes, também comigo aqui. E agora eu quero lembrar para você o nosso Asiana, que é o melhor restaurante asiático do Brasil, que está aqui em Porto Alegre, na Dinarte Ribeiro, ali na Casa Prado. Abraço ao Jocelyn Tulache, ao Patrick Moreira, a todo o time, ao grande Tome, a todo o time que nos recebe sempre com muito carinho. E sem dúvida é o melhor restaurante, que agora inclusive conta com sushi no seu cardápio. Você confere agora o Asiana e na volta a gente vem com o nosso bloco final do Band Entrevista. Voltamos com o Band Entrevista, aqui na tela da Band, todo sábado pela manhã tem Band Entrevista, recebendo hoje Luciano Vignoli, ele que é sócio fundador da E21, uma das grandes agências de publicidade do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, e comigo também, Carlão Toilha, diretor comercial aqui do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul. Carlão, por favor, faça a questão inicial desse nosso segundo bloco. Fabiano, a gente fala, o Luciano e a Cláudia, a esposa, são pais, né, a Mariana, que está lá nos Estados Unidos, grande psicóloga, tem um futuro brilhante pela frente aí. E eu vou usar uma frase da minha filha, da Gabriela, aliás, um beijo, Gabi, papai vai usar a tua frase. A minha filha, que está com 9, Luciano, com 5 anos, ela perguntou: papai, o que tu fazes? E eu falei: o papai vende propaganda. E ela: bah, que chato. Dizendo isso, eu digo porque isso foi uma amostra de uma pesquisa em casa, com a minha filha. Como é que, de novo, uma pergunta assim, para a gente tentar entender esse consumidor do futuro, e a gente está aqui também para falar de toda a história da E21. Como é que a E21 se prepara, entendendo esse novo consumidor, para resolver as dores dos seus clientes? E que dores os clientes trazem hoje para uma agência de comunicação? Como é que a gente se prepara? A grande questão para nós somos uma espécie de engrenagem no mundo dos negócios. Sim, uma engrenagem, exato. Nós existimos para fazer com que a roda gire mais rápido. Nós existimos para catalisar relações, nós existimos para impulsionar as coisas, mas nós temos um compromisso grande: gerar resultados. Não há cliente que procure uma agência para dizer pura e simplesmente: olha,
preciso gastar uns milhões aí. Não existe isso. Ele vem... Não tem onde colocar, vou colocar. Não tinha o que fazer, estava com um tédio aqui, estava pensando em gastar uma grana, vou chamar uma agência que vai me ajudar nisso. Eles chegam com um problema mercadológico de diversas temáticas e profundidades. Por vezes, algum pode chegar para nós, vou dar um exemplo fictício. Eu estou com um problema de matrícula na minha escola. Aí quando a gente vai olhar o problema não é a matrícula. O problema é que está por trás da escola. A empresa parou um pouco no tempo, a empresa está com um design defasado, a empresa está passando por uma imagem que precisa ser atualizada, e nós atuamos nisso. Primeiro nesse diagnóstico para entender efetivamente qual é o problema. Normalmente, a questão de necessidade de gerar mais resultado, ela vem de questões anteriores. Ela nunca é assim, vou lá, eu aperto um botão e gero mais resultado. A gente tem que estudar a natureza do negócio, se aprofundar, daí a leitura de dados ajuda muito. A leitura de dados nos ajuda para ver, inclusive, estudar concorrentes. O que os caras estão fazendo, que estão sendo mais efetivos que a marca que a gente tem. Quais são as referências internacionais? Antes, eu tinha coleção de revista e tinha assim, as principais matérias recortadas e guardadas em saquinhos plásticos por tema. E ali era o meu banco de dados. Era assim que a gente fazia as coisas. Hoje a gente tecla um negocinho e acessa um banco de referências absolutamente mundial. Então, essa visão mais estratégica de sair da tarefa, de sair da operação, de olhar o negócio mais abrangentemente, de entender o funcionamento do mercado, essa é a principal habilidade que a gente desenvolveu ao longo de 40 anos. São mais de 250 clientes atendidos de todos os segmentos. Alguma coisa a gente tem que aprender. E aprendemos assim com as experiências de construir sucessos empresariais, que, aliás, é a nossa missão, gerar sucesso empresarial, e fazendo com que as coisas... Cada vez que a gente acerta uma campanha, a gente não vibra só pelo acerto, a gente vibra basicamente pelo seguinte: conseguimos garantir empregos, conseguimos gerar impostos, conseguimos fazer a empresa crescer. Movimentou a economia. Movimentamos a economia. Luciano Vignoli, sócio fundador da E21. Nando Luxinger, por favor, o tempo que nós temos até o final do programa, por gentileza. 4 minutos e meio. Pode ser no alto, pessoal, eu vi aqui, não tem problema. Pode ser aqui no nosso talk. 4 minutos e meio. Muito obrigado. Abraços para Nando Luxinger, que está lá em cima, ao nosso Carlos Tire aqui no estúdio, ao Eduardo Chiclé, ao Júlio Neto lá no áudio e também na edição a Claudinha e o nosso Jean, grande turma, Jean Grellert. Agora, para a gente fechar, temos... desculpa, você falou já que 4,5, né? Agora é 4. Agora é 4. Gastei 30 para salientar toda a nossa equipe, ninguém faz nada sozinho. Agora, eu sempre tenho comigo, eu não sou publicitário, mas eu sou o jornalista que comercializa. Eu sempre amei fazer isso, gosto de fazer isso. E sempre salientei, Luciano, que como é difícil para nós, como quem comercializa os seus espaços sendo produto e comercializa, e para vocês, agência, transformar em produto algo que não se toca, que não se come, que não se leva para casa, que não, enfim, você não vai andar na mídia. Como é que se faz para trazer isso de uma forma que, obviamente, você não vai nunca tocar uma mídia, mas sentir que ela fez diferença na sua vida, além dessa questão do resultado? Primeiro, a gente tem que entender o fato de não tocar e não ser comida, não ser um automóvel, não significa, obviamente, né, Fabiano, nem é essa a tua proposta, que seja menos relevante. Por que eu quero dizer isso? Pelo contrário, é que realmente nos dá mais responsabilidade e habilidade para isso. Exatamente, porque a gente está vivendo hoje de um jeito que a gente não abandona a tela em nenhum segundo que a gente está desperto. No mínimo, uma tela está nos acompanhando ou algum formato de mídia. Então, a sociedade revela uma importância para o que a gente faz absolutamente estratégica. Talvez nós, no processo de gestão, é que quando a gente minimiza e coloca isso dentro de um escopo tarefeiro, a gente não entende realmente o tamanho e a importância daquilo que nós estamos colocando para a sociedade. Como se tornar relevante?
Aí a resposta melhor, tecnicamente, que eu tenho que dar para ti, Fabiano, é depende. Porque às vezes pode ser um seminário técnico, às vezes pode ser um vídeo de dancinha, às vezes pode ser conteúdo boring, de conteúdo rico, colocado para um cara que quer saber como é que instala o ar-condicionado. Então depende. A grande questão é realmente mergulhar nesse estudo, entender. Não sair a louca, executando coisas, mas pensando, entendendo a visão de negócios, compreendendo. E é uma coisa curiosa, tu falaste há pouco, ao trazer a importância do time todo que nos acompanha aqui para viabilizar esse programa aí para o ar, a importância de ter um time em volta desses desafios. Eu sempre digo que uma mesa repleta de profissionais, hoje tem que ser mais curto, não tem mais aquela coisa, mas hoje tem um valor absolutamente inestimável. Aliás, abraço para o Samir Salimem, seu diretor lá também, querido amigo. Será dado. Abraço a ele também. Luciano, parabéns pelos 40 anos. Muito obrigado. Em 27 minutos aqui a gente pode entender por que o sucesso da E21 e da habilidade que você tem e a experiência que você traz. Eu, pelo menos, eu tive uma pós-graduação no programa de hoje. Por favor. Obrigado, por Luciano. Favor. Muito obrigado. Eu agradeço de novo, não só a ti, Fabiano, o Carlão, que lideraram esse convite, mas sim a essa casa aqui que eu me sinto absolutamente à vontade. Obrigado, Luciano. Sucesso. Toda a equipe é da você. Mesma forma. Lá da Muito E21. obrigado. Carlão, obrigado. Parabéns, viu? Fabiano, muito obrigado. É um beijo de despedida aí para nossa audiência. Luciano, parabéns aí Obrigado, pelos 40 Carlão. anos, que vem mais 40 e as novas gerações da E21 aí, com muita adequação permanente às mudanças do presente e do futuro. Mesmo. Obrigado, senhores. Valeu. Obrigado e até uma próxima. Um grande final de semana para você que está acompanhando o nosso Band de Entrevista. Fique com a programação da Band TV e eu te espero também na Rádio Bandeirantes durante a semana. 10h30 da manhã, amanhã Bandeirantes, às 8 da noite e os 60 minutos. E aqui na Band, sábado que vem pela manhã, tem mais um Band de Entrevista. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.